Olá, bem-vindo ao Leidos da Depressão. Hoje vamos discutir o episódio 8, não 7, o episódio 7, Lua Cheia, né? Hoje nós vamos falar sobre Vikings, como de costume, toda quinta-feira o episódio novo a gente discute aqui. Se apresenta aí, Nox. E aí pessoal, eu sou o Nox, vamos lá. Ah, é que eu não falei, eu nem falei meu nome. Eu sou o Alenart, tá? Eu tinha até esquecido de falar. Vamos começar com o episódio Lua Cheia. Começou com o Bjorn em casa. Bjorn piranho, né? Ele tava muito garoto piranha. Já em Kattegat. E ele acabou de ver a outra lá e já queria ela, né? Ele falou que não gostava mais da Torv, né? Antes mesmo deles chegarem em Kattegat. Ele já tinha falado lá pro outro. Então, ela parecia que ela gostava muito dele, né, cara? Então, daí o Bjorn, ele se interessou pela mulher lá do Sami, né? E... Ah, eu já vou falar logo sobre os Samis, né? Porque assim, você sabe quem são os Samis? Não, nem pesquisei. Então, eu dei uma pesquisada porque eu também. Eu fiquei tipo, cara, quem são esses caras, né? Eles também são chamados. Né? Porque eles meio que apareceram do nada na história. Sim, exatamente. Aí a pessoa, de repente, ela não entende, não sabe quem eles são. Elas ficam tipo, nossa, quem são esses caras? De onde que eles vieram? Com essas roupas tal, todo diferente. Parece meio árabe, né? É. Mas daí eu dei uma pesquisada e o nome deles é Lapões, né? Lapões. Só que eles não gostam de ser chamado assim, inclusive, porque tem todo um negócio lá que era um termo até meio pejorativo pra eles. Mas esses Sami, eles são tipo uns indígenas, só que lá dos países nórdicos, né? Isso. Eles parecem um pouco os esquimós. E eles também parecem um pouco os indígenas da América do Norte e também com os aborígenes da Austrália. Eles têm até uma cultura própria lá, cara, e tem uma língua própria também. Então eles são meio que uma parte diferente lá do povo. São os índios vikings. É tipo isso. Vou até deixar uns links na referência do vídeo, tá? Pra vocês dar uma acompanhada. Dois links bem legais aí. Um que fala justamente sobre toda a cultura desse povo. E tem outro que fala que é uma mulher que ela ficou um pouco lá com os Sami. Ela fala um pouco da cultura deles. Ah, inclusive eles têm muito. Tem muita atrelada à cultura deles essa questão das. Como é que é o nome daqueles animal lá? Aqueles animais que vivem ou é o viado. A Rena, É rena, isso. Essas renas, inclusive, tem muito a ver com o hábito de vida deles. Eles comem essa rena, eles usam a pele dessas renas depois para se vestirem. E eles têm toda uma roupa bem colorida. Depois você coloca até umas fotos deles assim no vídeo, tá? Para as pessoas darem uma olhada em como é que eles se vestem e tal. Eles são bem legais. pois é, né? E o Bjorn, quando a gente falando do Bjorn. O Bjorn é muito impulsivo, né? Tipo, com essa corrida de casamento. Assim, é o terceiro casamento dele. Ah, é verdade, né? Ele casou primeiro com aquela gauria lá, que ficou com o rosto cagado lá. Depois com a outra menina. Depois com a Torve e agora com essa daí, né? Ele mal viu a mulher e já quer casar. É verdade. Depois, nós vemos lá o Flock de volta às terras dele, né? Aí ele já tá Uhum. chegando com o povo lá e o povo já tá meio de saco cheio. Eu tava pesquisando sobre a história do Flock. Eu achei bem legal. Porque, assim, a verdadeira história do Flock. Não fala se ele era religioso ou não, mas de fato ele foi para esse lugar. Só que o engraçado, cara, é que na história real mesmo, ele não gostou desse lugar. Ele achou um lugar muito ruim, inclusive quando ele voltou lá pro país dele e tal, normal, depois que ele volta das viagens, ele fala muito mal dessas terras. E inclusive foi uns amigos dele lá, eu não vou lembrar. É um cara. Vou ver até se eu acho aqui a referência dele. Que é um cara que foi junto com ele. Os outros caras até falavam um pouco melhor das terras, né, e tal. Só que o Flock, ele sempre falou muito mal da terra. Inclusive, ele tinha filha, e a filha dele morreu durante a viagem, cara, afogada e tal. Bem triste. E também parece que o nome da filha dele é diferente e tal. Mas ele teve outra mulher lá. E teve as filhas dele e tal. Uma se afogou e a outra se casou nessas terras e tal. Aí depois ele voltou, não gostou das terras, como eu falei, né? Só que daí no fim ele decidiu voltar para aquelas terras e passou lá o resto da vida, morreu lá. Sabe essas terras, qual é o nome dela? É Islândia, cara. Ele chama de Iceland, né? Porque é uma terra cheia de gelo. Ele deu esse nome quando ele subiu numa montanha lá, ele olhou o bagulho e falou: Nossa, só tem gelo nessa porcaria. Vai ser Iceland.
Daí é tipo isso. Então, o Halfdan, né, quando ele tá lá no jantar com a Lagertha pergunta se ele vai ficar do lado dela ou do irmão dele, né? Na verdade, ele fala que vai ficar do lado do Bjorn, porque o Bjorn salvou ele. Será que isso é verdade? O que você acha? Eu acho que ele tá mentindo. Ele era bem unido com o irmão dele, né? Eles não tiveram nenhum tipo de briga quando eles se separaram. Sim. Por outro lado, eu acho que ele é um cara de confiança, cara. Eu acho que a palavra dele vale, sabe? Então, depois disso, você tem o Ubi. O Ubi que ele. Você colocou aqui safado porque ele tá lá falando com a Torv lá? Ou o quê? É, Ah. ele deu um spag na Torv. Uhum. Mas eu achei mais que foi pena mesmo. Eu acho que ele não teve nenhum tipo de emoção por ela, não. Aí a Margaret, ela falou com ele de novo. Será que dessa vez ela convenceu ele realmente? Eu não sei, parece que ele tá começando a cogitar a opinião dela, né? Mas sei lá, não dá pra perceber se ele vai realmente ficar do lado da Lagertha ou não. Eu acho que estrategicamente, se ele ficar do lado do Ivor agora, seria bem ruim pra ele, né, cara? Mas será que o Ivar ia aceitar ele? Eu acho que sim, né? Então, eu acho que seria uma estratégia bem ruim se ele escolhesse ficar do lado do Ivor. Ele não ia conseguir se tornar rei de jeito nenhum. Eu acho que essa menina, inclusive a Margaret, ela vai acabar se fudendo muito, cara, na história. Provavelmente a Lagertha vai matar ela. Acho que não, acho que vai acontecer alguma coisa com ela. Provavelmente. Eu acho que a Lagertha vai matar ela. Vai matar ela. De um jeito bem infeliz, assim. E eu vou gostar de ver. Próximo tópico é a Astrid Grávida. Não sei porque eu falei grávida. É a Astrid Gra. Até tu falou outra vez, né? Que o Harold ia ter um filho. Exato. E isso me deixou mais encucado ainda. As dúvidas começaram a brotar na minha cabeça. Que eu falei assim, se o nome desse garoto for Sueno, cara, com certeza esse rei Harold é o Harold Dente Azul. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre o Harold Dente Azul aqui no canal, tá? Vou deixar o card aí, ó, pra você dar uma olhada. É muito interessante saber sobre esse viking, a importância que ele teve, inclusive, para difundir o cristianismo entre os pagãos. E o Bluetooth. Exato. E o Bluetooth também. Então, aí a gente tem que ver, cara. Se o nome desse garoto... Eu fiquei esperando ele falar assim... eu vou colocar o nome desse filho, desse garoto de Sueno. E também ia bater com a história do Sueno, porque eu tinha falado... Você lembra que eu tinha falado que o Sueno era um filho ilegítimo? Sim, eu lembro. Então, provavelmente esse moleque é filho daqueles caras que estruparam a Astrid, né? Depois, o quê? O Alfredo vai ter importância na série? O que tu acha? Pois é, né? Até agora ele tava bem apagado. Eu lembro que tu falou que ele tinha alguma importância histórica, não é? Só que até agora da série eu não tinha nem reparado nele direito. Pensei que ele ia morrer lá na investida lá do Ivor. Parece que ele vai fazer alguma coisa, né? Tá focando nele agora. Tipo assim, ele é um cara muito fraco com relação à saúde, ele tem uma saúde muito fraca, sabe? E isso é conhecido historicamente falando, mas ele também é muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente, ele faz grandes estratégias, etc. Eu vou de novo recomendar os livros do Bernard Cornwell, as Crônicas Saxônicas, que mostram muito bem esse lado dele. É um cara muito inteligente. E ele teve a importância de justamente unificar o reino inglês, né? Então, ele realmente tem um papel muito grande na história. Ele vai crescer, e eu acho que ele que depois vai ser o comandante, pelo menos, sei lá, eu tô me baseando aqui no que eu li do Bernard Cornwell, não. Mas ele que vai comandar toda a luta depois contra o Ivar, sabe? Beleza. Mas aí é o que eu tinha falado sobre o Alfred mesmo. Você tem alguma coisa mais pra falar dele? Não, era só isso mesmo. E aí tem a última cena, né? Eu acho que é a última. Que é a mesa redonda com a Lagertha. Em que eles estão ali todos tentando formular uma estratégia contra o Ivar. Né? Dá pra ver que parece que tá todo mundo ali meio que com medo do que o Ivar pode fazer, né? Eu tava, assim, o que eu tava pensando é que eles fossem simplesmente pra guerra com força, né? Tipo, combater com força. Porque eu pensei que eles não tivessem, assim, essa noção do Ivar ser um estrategista. Mas devido àquela reunião ali que a Lagertha fez, né? Todo mundo tá sabendo que o Ivar é um estrategista inteligente. Então eles estão tentando formar uma estratégia ali também. Sim, eu até achei engraçado um pouco essa cena, porque foi legal ver eles falando assim, a gente pode fazer isso porque o Ivar vai fazer isso. Mas se a gente fazer isso, o Ivar pode ter pensado que a gente ia fazer isso. Então a gente vai fazer aquilo que o Ivar pensou que a gente não ia fazer, porque a gente vai fazer o quê? Nossa, velho, que confusão da porra.
E parece que eles escolheram justamente a estratégia do Bjorn, né? Só que eles estão também, eles não têm ideia de que o Ivar agora ele tá com duas mentes para pensar numa estratégia, né? Então isso pode favorecer o lado do Ivar. E quem tu acha que vai vencer aí a luta? A guerra. Piada. Quem venceria? Quem vai vencer? Ah, é verdade, é uma boa pergunta. Quem será que vai acabar vencendo essa luta no final? Eu gosto da Lagertha, né? Tipo, eu gosto da personagem, do desenvolvimento dela, mas eu não acho assim que ela esteja com as chances ao favor dela, né? Provavelmente eu acho que a Lagertha vai perder, mas talvez ela não morra. Uhum. Cara, eu também tô achando que eles vão perder. Porque eu acho que o Ivar vai ter um papel maior na história. Ele vai acabar. Não sei, eu acho que é. Eu acho que ela vai perder. E sobre os próximos episódios, o que será que esses títulos querem dizer? Tipo, o episódio 8 é a piada, né? Que seria o episódio que vai acontecer a guerra. Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à estratégia do Ivor, né? Não sei. O que será? Poderia ser. Acho que deve ser alguma coisa relacionada à estratégia do Ivor, né? Tipo, fazendo um pouco dos inimigos dele. Possível. Talvez seja isso mesmo. Acho que no meio da guerra ele vai fazer uma piada lá em cima. É isso aí. Faça suas apostas. Se você tá vendo esse vídeo, deixa aí no comentário o que você acha que é. O que vai ser, sobre o que vai ser esse episódio, a piada e por que ele tem esse nome. É isso. Eu acho que falamos tudo sobre o que achamos de mais interessante sobre esse episódio, né? Então é isso. Até o próximo vídeo e falou! Falou.